esse clima de resistência, que a gente parte, então, para a nossa primeira atração da trilha Metodologias e Tecnologias. É isso aí, turma. Puxe a cadeira e assente-se em mais uma roda de conversa aqui na Jornada Edu, junto com a gente. Nossa primeira convidada para essa roda é Samira Santiago. Ela é publicitária, especialista em gestão executiva de marketing, com atuação em comunicação corporativa e marketing digital. Professora do curso de pós-graduação em mídias digitais, é apaixonada por estudar mudanças de hábitos de consumo, comunicação e tecnologia. E o próximo convidado dessa nossa trilha é o Geise Ferreira, ele que é arte educador com especialização em psicopedagogia, venceu 2 vezes o Prêmio Professores do Brasil, em 2014 e 2017, e em 2019 ele foi escolhido como um dos 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize. E a última convidada para compor a roda é Larissa Magalhães. Ela é estudante de Direito, recém-saída do ensino médio, onde participou ativamente da vida da escola. Tem atuações em 2 projetos da faculdade, um envolvendo a relação com os idosos e outro com direitos humanos e as mulheres. Muito bom. E agora é o momento em que eu vou realizar um dos meus grandes sonhos de vida, chamando a produção para fazer o quê? Roda o VT. Olá! Que time é esse, rapaz? Que maravilha! Quanta gente linda! Nós vamos travar a internet nesse momento. Quebrou a web. Bem-vindo, bem-vindas. Que bom ter vocês nessa roda, viu? Geise, Samira, Larissa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui também. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, que massa, muito bom. Bora pro papo, porque aqui acho que a gente tem infinitas percepções, mas sobretudo contextos muito diferentes, e é nessa pegada, né, que a gente quer deixar aqui muito claro para vocês que nos acompanham. A gente chamou aqui uma publicitária, a gente chamou aqui um professor e a gente chamou aqui uma aluna, né, para conversar sobre aprendizagem pelas essas óticas diferentes. Aqui na Agenda Edu e a própria Emily, a gente conversa muito sobre isso, acreditamos muito nessas influências diversas para o processo de aprendizagem na educação. Certo, Emily? É isso aí. Eu já posso começar, Jones? Estava ansiosa para esse bate-papo. Bora! Então eu já vou para a Samira, começando, Samira. Opa. Enfim, você é a nossa mestra da comunicação, da publicidade, sabe tudo de mídias sociais. E trazendo um pouco essa questão da comunicação para a educação, pensando no Rubem Alves, o Rubem Alves ele chamou muito a atenção dentro desse contexto de comunicação, falando que existem muitos cursos de oratória, a gente aprende muito a falar de forma muito fácil, muito rápida, né? Você acessa um curso sobre oratória, sobre como falar melhor, a qualquer momento, hoje em dia com as redes sociais, né? Mais fácil ainda, com as redes, com os sites, enfim. Mas há pouca oportunidade ou pouco espaço de diálogo para se falar sobre a escutatória. E aí, como que os professores, como que a instituição escola, né, esses agentes de transformação, educadores de forma geral, podem criar um espaço para a escutativa, uma escutativa efetiva, de fato? Escutatória, que lindo esse nome, né? É um neologismo, é uma coisa meio Manuel de Barros, uma coisa meio Marcelo Marmelo Martelo, que a gente via lá na educação infantil, né? Tive o privilégio de ler novamente essas obras com os meus filhos. É impossível você conseguir desenvolver uma escuta ativa sem o exercício da empatia, né? Eu sei que é uma palavra que parece que está muito batida,
Eu sei que é algo que parece que todo mundo fala, mas sem dúvida é o único caminho para que qualquer pessoa, para que nós consigamos, né? Eu até tatuei empatia aqui, ó, fazer assim para ver se vocês conseguem ver. Eu tatuei no meu dedo indicador. Ai, acho que assim dá para ver, né? Que é exatamente para sempre que eu for apontar o dedo para alguém, eu lembrar que aquilo está apontando de volta para mim, né? Então, é fundamental que a gente consiga fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, para de fato fazer uma escuta, ter essa sensibilidade para a escuta, porque eu não posso ouvir o outro, Emily, pela minha lente. É muito confortável exercer empatia, olhando para achar que eu estou exercendo empatia, olhar para a pessoa e dizer assim, bom, mas eu no seu lugar, então você não está no meu lugar, não é com a sua história de vida, o seu pensamento, o seu repertório, todo o seu arcabouço, né, teórico, você faria isso, mas eu não tenho mesmo, então se coloque no meu lugar de fato como eu, né, para conseguir exercer isso. A sua fala, ela lembra muito, só para a gente conectar, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, é aquela ótica que eu tenho específica, que é da minha experiência e não na do outro, né? Exato, né? Então, estar inteiro nessa conversa, e todos esses elementos estão debaixo desse guarda-chuva da empatia, né? Escutativa, conseguir estar inteiro, estar presente. Então, esse exercício de empatia, para mim, ele é a única dica infalível, de verdade, para um processo de comunicação, né? Muito bom. Empatia, Muito como bom. a gente precisa falar disso na escola, né, Jones? Principalmente em tempos de redes sociais, cultura de ódio, cancelamento, que é as temáticas aí que a Samira deve ter visto muito nos últimos tempos, né? E a empatia aí como essa interlocução importantíssima, né, nesse processo. É isso mesmo. E aí, nessa pegada, nessa levada, que eu peço ajuda aqui ao Geise, que tem aí sua jornada em sala de aula, né? Tanto remota ou presencial, pensando nesses dois universos, Geise. Temos aí na sala de aula um espaço amplamente usado para o diálogo e colaboração. E se não, no seu ponto, se sim ou se não, por que você percebe assim? Prazer estar com vocês, né? Estar como educadores. Eu acho que a educação se faz dessa forma, não só com educadores, melhor dizendo, mas com pessoas de várias áreas que não deixam de ser educadores, não é verdade? Então, prazer, Samira, Emily, Larissa Eu e amo um Jones. sotaque. É o que eu tenho. Viva o meu país Nordeste. Desculpa aí quem tá de outro lugar, né, Emily? Pois é, diz que é um dos mais bonitos do mundo, então ele é bem carregado, né? Vem aqui do interior de Pernambuco. E é isso, a sala de aula é esse espaço, justamente que você acabou de falar, Samira, para ter empatia, trabalhar com as diferenças. Eu acho que por muito tempo, Jones, a sala de aula ela não era tão aberta dessa forma. Eu acho que teve que vir uma pandemia para a gente parar, como Emily bem disse, e começar a ouvir o outro. Na sala de aula, o professor ficava muito no pedestal, como se fosse o dono do conhecimento, e os alunos estavam apenas para ouvir, não para participar. Então, com certeza, a sala de aula, seja virtual ou presencial, é um momento de compartilhar ideias. Eu mesmo aprendi muito com os meus alunos agora nessa pandemia. Muitas plataformas, aplicativos que eu utilizo hoje, foi ensinado pelos meus alunos. Então, essa troca acontece constantemente e deveria ser sempre assim. Então, quando a gente desce desse pedestal de eu sou o professor, só eu conheço, e digo, não, eu não sei, mas se você me ensinar, eu posso aprender contigo, aí a gente tem essa via de mão dupla acontecendo perfeitamente, que Samira falou, da empatia, né? Eu não sei mais do que o outro, enfim, a gente tem saberes diferentes, como diz Paulo Freire, e trabalhar empatia, acho que está uma coisa muito ligada à outra. Não tem como a gente humanizar a educação, como está se falando, né? A educação já é tão humana, a gente acho que tem que olhar para trás nesse sentido e pensar, eu estou trabalhando com pessoas, e pessoas requer respeito, enfim, valorizar as diversidades, que isso é algo que eu trago muito forte no meu trabalho, e principalmente o protagonismo. Eu cresço, né, enquanto professor, quando os meus alunos também crescem comigo. E também erro junto, tá bom? Porque somos humanos. Então, essa troca, Jones, acho que deixando mais redondinha a pergunta, ela deve e é um espaço perfeito, é a sala de aula, né, onde não há saberes maiores ou menores, apenas saberes diferentes. Adoro essa ideia do erro que você trouxe.
Muita gente vê Maravilha. como uma falha, né? Então, a gente aprende que se errar vai ser punido. Então, o meu aluno não tenta por medo de errar. E é aí que a gente mata a criatividade. A gente tem que exercitar a criatividade sempre. E é isso que eu tento fazer um pouco dos meus projetos. Acho que eu dou ao aluno aquilo que eu percebo que ele é capaz de fazer. Então, estimular, né? Acho que é uma palavra também chave aí, no momento, Boa. quando a gente pede tanta reflexão, mas a gente, infelizmente, leva o aluno a ter um pensamento único, a repetir um livro e vai podando a criatividade. Muito bom te ouvir sempre falar sobre educação, Geis. E agora, passando para uma outra ótica, que é a ótica do estudante. Todos nós somos aprendizes, somos estudantes, né? Na verdade. Mas para uma estudante que está em vias de fato de ter acabado de sair do ensino médio, agora acabou de entrar na universidade, Larissa, o que eu te pergunto é em que momento da sua jornada educacional você teve um momento que foi aquele momento assim que te marcou, em que você se abriu o diálogo para você, que você pôde falar, você pôde ter um espaço de diálogo, de mostrar sua voz, ou de compartilhar sua opinião, ou de ter uma certa tomada de decisão, enfim, que você teve essa oportunidade de protagonismo. E se você teve isso, como que foi essa experiência? Conta pra gente do ponto de vista aí do estudante. Apesar de eu ser bastante tímida, eu consegui ter bastante influência, ter bastante fala durante o período da minha escola, porque eu sempre me botei como uma pessoa que tinha uma opinião forte, que gostava de ajudar todo mundo, e é tanto que a minha sala sempre me apoiou em certas decisões, tipo, quando tinha decisão de ser quem ia ser o líder de sala, toda a minha sala voltava para ser a minha pessoa. Quando tinha para ser a líder da gincana, era eu. Comissão de formatura, era eu também. Então, sempre tive esses pequenos palcos que foram ajudando a construir as minhas opiniões, as minhas dicas para o colégio, até porque quem vai receber todas aquelas chuvas de informações, chuva de educação, somos nós, estudantes, não são só os professores. Eles fazem a metodologia junto com coordenadores e diretores e a gente absorve aquilo. Então, desde como eu fui muito participativa, o coordenador às vezes chegava para mim e falava: Larissa, qual metodologia você acha que é melhor? O que a gente deveria melhorar? E aqui, você acha que sim tá bom? Até o diretor às vezes perguntava. Então, é muito legal esse espaço para o aluno, até para poder melhorar em quesitos que os coordenadores não tenham nem como imaginar. E eu acho muito importante quando fazem até no final de ano, às vezes, mandam uma planilhazinha para a gente opinar em que deveria melhorar nos quesitos professores, se está faltando muito, se não está, se está informando direitinho. Apesar de a gente não falar ali, a gente está digitando a maneira como a gente gostaria que melhorasse. Mas se reuníssemos líderes de sala e eles prestassem essas informações, seria muito melhor, como aconteceu na minha escola. Ótima experiência. Legal. Protagonismo puro, né? Então, isso é que é protagonismo. É isso. Legal. Mas, Geise, aí agora você tocou numa palavra, me veio uma coisa à mente. O protagonismo do aluno, né, que a gente tanto fala, né, que o aluno precisa ser protagonista, né, e tal, é algo que só é possível de ser exercido quando é entregue a ele, ou você acha que o aluno também pode conquistar esse protagonismo? Ou seja, não só passivo, mas ativo? Muito bem, boa pergunta. Eu acredito sempre na via de mão dupla. Eu não acho que haverão alunos tão estimulados se não tiver um professor estimulante. Então, eu acho que o papel do professor, o Larissa falou muito bem, eu não vou derramar todo o meu conhecimento, mas eu vou instigá-lo a pesquisar. Uma coisa que eu venho percebendo que funciona muito bem na sala de aula, quando eu chego e dou o conteúdo todo prontinho, aquilo não estimula a aprendizagem, porque o aluno já recebeu tudo pronto, qual é o desafio que eu vou ter? Mas quando eu chamo Larissa comigo, vamos pensar como é que a gente poderia resolver isso? Como seria mais interessante a gente estudar determinado conteúdo? Então, chamar para fazer contigo, né? Como você bem disse, colocar na roda para pensar junto aí que você desperta o protagonismo. Muitos alunos chegam na escola com aquele olhinho brilhando, eu percebo muito isso, eu tenho aulas no ensino médio, e eles vêm tão empolgados e quando sentam na sala de aula, começa algumas escolas, né, algumas metodologias muito ultrapassadas, então vai morgando o aluno, como a gente chama, porque os melhores alunos tendem a ser aqueles que têm mais conteúdo, que repetem melhor o livro, e onde é que fica o protagonismo? E aí, quando eles vão para a vida mesmo lá fora, o mercado de trabalho, exige dele criatividade, como se a escola não
propôs essa oportunidade. Então, pensar nisso, nessas práticas que façam o aluno levar a pensar e não a repetir, é fundamental. Boa. Larissa, você foi do tipo, ou é aluna do tipo que mais recebeu esse protagonismo ou mais foi atrás desse protagonismo? Eu acho que foi uma via dupla, assim, uma via dupla, porque eu fui atrás, também recebi o palco por ir atrás, entendeu? Então foi o que meio a meio. E eu acho muito legal esse dinamismo, porque não se torna uma coisa chata e que o aluno, sabe, só fica limitado. Porque, como o Jane falou, você quando chega na vida adulta, onde você é independente, é você por si só, você precisa de um senso crítico. E que se você fica só decorando livros, decorando aquela matéria, você não vai ter esse senso crítico. Então, você vai ser muito limitado. E aí, você não consegue vagas no mercado de trabalho. E pronto, e aí você acaba não conseguindo o seu desempenho como você tinha na escola. Você fica frustrado. Poxa, eu era tão boa na escola, tirava 10 e tudo. Mas por que eu não consigo um desempenho tão bom no mercado de trabalho? Era porque eu tinha uma visão limitada, não tinha experiência. Porque na escola, às vezes, a gente só tem aquela experiência de prova, prova e prova. Se tivesse, talvez, uma experiência como, gente, vamos fazer uma feira hoje como se fosse de trabalho. Cada um vai escolher a profissão e vai fingir que está exercendo essa profissão. Seria muito massa. Fica a dica, hein, gente? Maravilhosa na comunicação, Larissa, hein? Ô Samira, falando em comunicação, tem um jeito, tem uma técnica para se comunicar? Ou basta falar muito que garante a boa comunicação? Existem muitas técnicas vendidas no mercado para se comunicar, né? Se você ainda não viu, não tenha dúvidas que já aparece para você um curso online que começam com algumas lives gratuitas por 47 dias, com um número engraçado no título e alguma coisa do tipo. A única coisa que a gente precisa voltar, na verdade, para a gênese do que é comunicação, né? Se a gente for quebrar aí a palavra, pensar etimologicamente, a gente vai chegar em que comunicação é a ação de tornar alguma coisa comum. Então, comunicar não é informar, comunicar não é postar, comunicar é até mais do que conversar, porque eu posso conversar sem ter conseguido de verdade tornar aquilo comum. Então, o ato de tornar alguma coisa comum que é de verdade a comunicação, né? Aí vão ter aquelas coisas que a gente vê desde o ensino fundamental, emissor, receptor, mensagem, canal, ruídos, meio, né? Mas a gente não pode perder a essência, né? Tornar algo comum. Então, as técnicas, elas são várias, de modo que cheguem no mesmo lugar, né? E aí, sem dúvida, o que a gente já conversou aqui, né? Escuta ativa, contar boas histórias, exercício da empatia, tudo isso aí vai entrar na operação dessa comunicação. Mas a gente não pode esquecer a essência, né? Essa é a parte mais importante, tornar algo comum. Muito bom. E Jaise, nessa collab, digamos assim, nesse casamento entre comunicação e colaboração, isso faz parte da tua prática de forma geral, né? Trabalhar com comunicação e colaboração. E no teu projeto sobre etnias, que tem aquele livro incrível sobre o projeto, a gente percebe também a questão da identidade sendo valorizada, né? E aí, durante esse processo do projeto, você pode até comentar um pouquinho com a gente sobre o projeto Etnias, como que foi. Como que você percebeu, através desses elementos, né, da comunicação, da colaboração e da valorização da identidade, o desenvolvimento da autoestima dos estudantes, que é algo que até então a gente não falava tanto ainda na escola, né? Ou seja, dessa valorização da sua própria imagem e da sua própria história. Conta pra gente um pouquinho de como você percebeu isso durante esse processo. É importantíssimo a gente reforçar isso, né, Emily? Porque muitas vezes quando a gente sai da universidade, da faculdade, parece que estamos prontos para lecionar conteúdos. E aí você se depara com adolescentes, crianças, jovens, com muitas demandas emocionais. E isso, geralmente, nós não estamos preparados para lidar. Então, não adianta eu chegar na sala de Larissa, né, que está recém saída da sala de aula,
E aí fala sobre a história da arte grega, arte romana, arte egípcia, e Larissa é preocupada com a espinha na testa, com o tipo de cabelo, com a grossura do lábio, enfim, com o que se fala do que é beleza hoje na mídia. Então, a criança, adolescente, ele só aprende se ele estiver num ambiente favorável. E aí nasce o projeto Etnias do Mundo, como você falou, que virou livro. Como é que ele nasceu? Na hora de preencher o Enem, os meus alunos do ensino médio tinham muita dificuldade, principalmente em se reconhecer com uma determinada raça, com a etnia negra, por exemplo, com a pele escura, porque eles associavam, por conta do que eles consumiam na internet, nas redes sociais, que a cor negra, a pele negra, estava associada a algo ruim. Ah, professor, mas eu sempre vejo nos filmes a empregada doméstica, é o bandido, é o favelado. Então, eles começaram a criar uma imagem totalmente errônea de uma raça, de uma etnia linda, como vocês vão ver aqui no livro. Olha a comparação da minha aluna Não, com a essa personalidade. capa, eu tenho um livro, eu estava falando para o Geis esses dias, eu tenho um livro e eu achava que era a mesma pessoa, e ele me surpreendeu. Não é a mesma, não é uma foto Não. dividida em duas, é uma aluna Isso, comparada uma aluna. com uma pessoa, uma modelo, enfim. Na verdade, é uma moradora mesmo da Namíbia. Então, o projeto, para que vocês entendam, a minha ideia era essa. Os meus alunos achavam que só tinha um tipo de padrão de beleza que era bonito. Geralmente alto, loiro, da pele clara, do cabelo liso. E aí eu comecei a desmistificar, exatamente como você perguntou, trazendo para a sala de aula outros elementos que passavam o conteudismo. Eu tinha que tocar em autoestima, porque o aluno, quando ele está empoderado, ele aprende mais. Ele quer estar numa escola que respeite o cabelo afro, ele quer estar numa escola que ele possa utilizar o colar de umbanda, está lá na lei, ele pode ter a sua individualidade preservada. Mas, às vezes, a gente tenta enquadrar todo mundo na mesma linha. Há professores que fazem a chamada por número, nem diz o nome do aluno, então olha que frieza, né? Então, antes de ser aluno, são seres humanos. E seres humanos, como Samira disse, tem que trabalhar com empatia. E aí, quando eu percebi essa questão que os alunos não se gostavam, achei um absurdo, então propus para que eles se observassem e percebessem que eles tinham características físicas parecidas com pessoas da Rússia, lá do Polo Norte, do Peru, Papua Nova Guiné. Nossa, então eu comecei a mostrar, a gente descobriu 20 raças, 20 etnias distintas dentro da sala de aula. Não era literalmente o conteúdo que a gente estava ministrando, mas aí é que eu quero abrir um parênteses gigantesco, gente, do que eu falo de ousadia pedagógica. O professor tem que ser ousado nesse momento e falar o seguinte, né? Eu vou dar esse conteúdo X ou eu vou parar e vou me importar com esses alunos que estão necessitando que eu trate de outro tema. Então, que na verdade era baixa autoestima, por não se gostarem, tentei elevar essa autoestima mostrando que eles são cidadãos do mundo, e aí surgiu esse livro lindo, que a gente ganhou um prêmio aqui no Brasil, que você está com ele aí, né, um dos livros, para falar justamente isso. Temos que levar vários debates para dentro da sala de aula, e principalmente, né, acabar com aquela ideia que o conteúdo é o que está lá no livro didático. Isso é uma das possibilidades. Cada unidade de ensino, cada escola do interior, enfim, onde ela esteja localizada, ela tem uma demanda específica. E respeitar essa demanda dessa comunidade é fundamental, e sempre, claro, né, tem que estar colado com o humano, não pode desassociar disso. Nossa, gente, que delícia ouvir Meu isso, Deus, né? eu nunca tinha pensado no protagonismo por essa lente da identidade étnica. Incrível, muito E do legal. empoderamento por meio de como se vê, né? Assim, Isso. ai, Até porque cara, o mercado de maravilha. trabalho quer pessoas que têm esse empoderamento. Eu não quero um funcionário que não tenha proatividade, mas geralmente isso acontece principalmente com as pessoas de pele negra, porque se acham menores. E aí depois do projeto tem um depoimento do meu aluno que ele fala justamente isso, né? Aqui atrás tem só os depoimentos dos meninos. Vou babar porque são meus alunos. Então, falando da repercussão, porque às vezes a gente se preocupa muito, claro que foi um projeto de fotografias, mas o foco aqui era mudar a autoestima. Esse aluno tem que ir para o mercado de trabalho dizendo, eu sou capaz. Independente da minha condição física, econômica, enfim, isso não vai me fazer menor ou melhor que ninguém. Então, esse empoderamento tem que sair da escola. Meu pai fala muito isso, a escola tem que fazer gente que presta. Né? Aqui em Pernambuco a gente fala muito isso, e educação é para isso. Ô, Geis, então o livro nasce a partir de um projeto e de um projeto que nasce a partir de um interesse, de uma demanda dos alunos. Exatamente. Essa é a pedagogia de projetos que eu acredito. Então, ouvindo os meus alunos, esse é a foi única. onde nasceu. Até porque eles dizem, como é que tu pensa um projeto? Não, eu não crio projeto. O projeto, ele nasce da necessidade onde eu atuo. Tanto é que eu trabalho em 2 escolas e elas têm realidades totalmente diferentes. Esse projeto foi em 2014, como a gente ganhou aqui no Brasil, como o melhor projeto do país.
Em 2017, já foi outro projeto, a Emily conhece também, onde os meninos faziam releituras de filmes, de séries, jogos. E por que ele nasce? Por isso que eu gostei muito da sua estante ali com os super-heróis. Esse outro projeto nasce porque os alunos dizem que a escola não tem nada a ver com o que eles gostam. Então, como é que você vai ensinar alguém que acha que a escola é um mundo totalmente ruim, diferente, que eles não querem estar ali? Então, eu pensei, se eu trouxer esse mundo que eles gostam para dentro do mundo da escola? Então, eles perceberam que sim, a escola pode ser reflexo do mundo que ele tem lá fora. Então, os projetos nascem dessas problemáticas, e principalmente, como Samira falou, de uma escuta ativa do meu aluno. E as problemáticas, elas são apresentadas quando há espaço para o diálogo, um espaço para que a gente realmente dialogue pela visão de todos que fazem parte. Nesse sentido, eu cada vez mais acredito que quem tem que estar no centro do processo não é só o aluno, que essa é uma defesa, né, que tenta ser antagônica ao professor no centro. Então, tira o professor do centro e bota o aluno. Para mim, não resolve. O que tem que estar no centro é a interação, é o diálogo, né? A comunicação entre todos envolvidos no processo de aprendizagem. Isto posto, Larissa, vamos lá, tem que ser honesto aqui agora, hein, Larissa? Aquelas conversas durante as aulas, as famosas conversas paralelas dos alunos, elas precisam ser interrompidas ou elas merecem espaço? Você já participou de uma conversa paralela que te ensinou mais do que a aula que estava acontecendo? Eu acho que depende do assunto da conversa. Porque se o professor está dando conteúdo e as pessoas estão fofocando sobre a vida da fulana, aí realmente ela tem que ser interrompida, pois está atrapalhando outras pessoas entenderem o conteúdo. Mas é uma questão válida, como o Marco Jayce trouxe aqui, porque na escola tem que ter essa. Falam tanto de intertextualidade, dessa mistura. E por que não misturar os assuntos que são da nossa atualidade, da nossa sociedade? Porque essa questão de autoestima interfere muito e bastante. Porque se eu não me sinto bem num ambiente para aprender, como eu vou ter foco para aprender? Então, se a conversa paralela tiver um assunto importante que possa acrescentar na aula, eu acho que o professor pode sim convidar a esse aluno. Por que você não estende essa conversa para além do seu grupo, para toda a sala? E já participei de conversa paralela, mas foi quando a questão era para formar debates. E aí a professora deu um tempo para a gente formar o nosso debate, tudinho, a nossa posição. E aí depois ela perguntou para a gente, mas também já participei, claro. Quem não participou de conversa paralela, aquela que a professora briga, vocês não querem compartilhar aqui com todo mundo, não? Sendo que o assunto não era nada a ver com a aula. Ou então pegou o bilhetinho e falou, olha, vou contar para sua mãe esse bilhetinho aqui. Eu acho que é super válido se o assunto for, tipo, de extremo interesse e importante. Ou então, se, tipo, já aconteceu comigo, eu não consegui entender da forma que o professor explicava. Então, eu perguntei para um amigo meu como é que ele poderia explicar aquilo. Então, ele me explicou, enquanto o professor estava explicando a outras pessoas, porque ele já tinha entendido, o professor estava só revisando, e eu não tinha entendido. Então, eu perguntei para o meu amigo, e aí, amigo, me explica aqui de uma maneira mais fácil, que eu não estou conseguindo entender. Então, eu acho que essas tipo de conversa paralela não precisa ser interrompido, portanto, que não esteja atrapalhando a aula. Boa, adorei. Você foi política aí, viu? Não, Emily? Ela deu Ela fez um meio de campo, mas um meio de campo justo. Você sabe que isso... Ela está aprendendo a ser advogada, Emily, é por isso. É verdade, entendeu? Já está fazendo escola, olha só. E esse papo todo me lembrou muito uma tirinha do Armandinho, que ele vem pé da vida da escola, dizendo que ele não quer mais estudar, que ele não gosta da escola, e o pai dele fala assim, mas filho, você ama estudar, você ama ler, você tem vários livros sobre dinossauros, você sabe tudo sobre eles, você adora ficar horas estudando sobre eles. Aí ele diz, pois é, mas na escola ninguém nunca fala sobre dinossauros. Quer dizer, esse protagonismo vem, o protagonismo e a comunicação e a empatia, e vem dessa questão de quem é esse outro, né? Às vezes parece que esse estudante ele é um estranho no ninho que eu não sei nem como lidar com esse outro, né? Então, como que eu parto do conhecimento sobre quem são essas pessoas para trazer algo de fato que tenha um significado para ele. E passando pela questão das redes sociais, Samira... Opa, gosto.
a gente tem esse papo de algoritmo, as bolhas, as opiniões formadas, especialmente para o público aí do ensino médio, né? Os jovens, os adolescentes. E a gente tem essa questão bastante importante sobre se as redes sociais criam ou apenas refletem padrões de diálogos, que isso envolve uma competência geral muito importante da BNCC, que é a cultura digital, que precisa ser trabalhada e precisa ser evidenciada, porque as redes sociais fazem cada vez mais parte da nossa vida, né? Então, como que você traz isso para a gente? Gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que redes sociais existem desde que 2 humanos habitaram a face da Terra, certo? O que aconteceu nos últimos anos foi uma digitalização de processos de comunicação social que são absurdamente humanos, e onde a gente traduziu e virtualizou muitas coisas que nós sempre vivemos, né, em várias sociedades, várias culturas espalhadas pelo mundo. Então, na verdade, se a gente fosse, que é um pouco cansativo dizer isso, mas se a gente fosse dar um nome certo, a gente chamaria as redes sociais de plataforma, o que a gente chama, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube e tanto TikTok e tantas outras. É porque eu já sou a tiazona do rolê, TikTok não tá muito na minha vibe, mas eu me esforço. E a gente chamaria de plataformas de redes sociais ou redes sociais virtuais. Tá certo? Acho que a primeira coisa que é importante é a gente fazer essa diferenciação. Redes sociais existem desde que a humanidade é a humanidade, né? Que 2 pessoas, de alguma forma, poderiam se comunicar. E o nome já diz, ela é social. Então, o que é social é feito de gente. E o que é feito de gente é dinâmico. É por isso que a comunicação, ela tá ligada às ciências humanas. Ela é uma ciência, tá, gente? Não é só ser criativo, não. Ela está ligada às ciências humanas e não às ciências exatas. Então, bom, do ponto de vista de redes sociais virtuais, eu diria que as relações pautaram essas redes inicialmente. Mas a gente já chegou num momento onde eu não consigo mais fazer uma linha muito clara entre que horas a gente pauta a rede ou a rede pauta as nossas conversas, né? Haja visto o meme, que se tornou uma linguagem muito comum. Aliás, eu tuitei esses dias, porque, sim, gente, o Twitter, olha, ele existe. Vocês sabiam que o Twitter ainda existe, por incrível que pareça? Ele não só existe, como ele não é a maior rede, né? A maior rede, pasmem, ainda é o Facebook, em termos de número de usuários. No entanto, o Twitter pauta a grande maioria das redes. Antigamente, e aí é muito doido você falar antigamente em tempos de tecnologia, porque, tipo, antigamente há 2 anos atrás, né? O tempo, a gente começou a contabilizar ele de uma forma muito mais rápida. Antes, as pessoas pelo menos colocavam ali aquelas frases que eram tuitadas no rostinho do Chapolin Sincero, ou de um ou outro meme mais conhecido. De um tempo para cá, basta printar do jeito tal e qual como está no Twitter e colocar lá no que a gente chama no Twitter de rede vizinha. O que eu coloquei esses dias que eu tuitei foi, meu Deus, começar a responder com figurinha é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu não sei mais como é que... E ultimamente eu faço presencialmente coisas que eu lembro de emoji. Isso é muito louco. A cara assim, da figurinha. Não é? Essa é o que eu mais uso. Que eu mais uso. Tem uma figurinha de uma menina muito fofa que ela faz assim, ó. Então, agora, às vezes, eu tô presencialmente com alguém. E aí, tudo eu mando essa carinha. Sim, aí, agora, presencialmente, eu faço... E a pessoa fica olhando assim, não, é que tem uma figurinha que a menina... Aí eu tenho que mostrar a figurinha para a pessoa. A gente está numa conversa e eu digo, não, gente, nesse momento eu estou me sentindo igual ao John Travolta no meme. Fazendo assim. Né? A gente começou a explicar dessa forma. Gente, meme existe muito antes da internet existir, né? Então, olha, Samira também é cultura. Meme nasceu no ano de 1900... A palavra meme nasceu no ano de 1976. Veio de um livro de um autor chamado Richard Dawkins, né? O nome do livro é O Gênio Egoísta, e meme vem de mimetismo, sabe mimetismo que a gente aprende, que é a questão de você se adaptar e imitar outras pessoas. Então, percebe que essa linha é muito tênue e, na verdade, os nossos hábitos
foram digitalizados e virtualizados, que hoje eles estão aí nas redes sociais virtuais, nas plataformas, mas eles existem desde que o mundo é mundo, né? A nossa validação do like, tudo isso existe desde que o mundo é mundo, só mudou o nome, só mudou a forma como a gente acessa essas coisas com a tecnologia, né? Olha aí, Emily, você já pode incluir na sua tese essa informação do meme, viu? Fiz live sobre memes esses dias, tá tudo lá também. Mas só uma curiosidade agora, trazendo, tem uma colega do doutorado em História que descobriu uma sociedade no Brasil que se chamava Sociedade Petalógica, e um dos membros era Machado de Assis. E essa sociedade petalógica, que se chama, é ali dos anos 1830 a 1860, eles faziam brincadeiras de publicações em que eles publicavam petas, que eram mentiras envolvendo políticos, envolvendo crítica social, e depois de um tempo eles publicavam de novo aquela notícia dizendo que era mentira e ridicularizando as pessoas que tinham acreditado. E aí ela tem todo um trabalho trazendo em torno disso a questão das fake news, que não é algo naturalmente digital, né? Então, Machado de Assis também já foi membro de uma sociedade que publicava fake news em forma de crítica social. Então, vejam só, o que muda a fake news de uma news é a narrativa, é a lente que você vai dar. Se ela não tivesse fragmentos de verdade, as pessoas não acreditavam. É sempre em cima de alguma coisa que soa real, que causa confusão e gera toda a devastação que a gente conhece, né? Mas é isso mesmo, memes e todas essas coisas existem desde que o mundo é mundo, né? Meus pais já contavam coisas como... Bom, desde a época do e-mail, a gente já conhece aquela história de um rato dentro da garrafa de Coca-Cola e coisas do tipo Fanta-uva dá câncer, né? Isso vem muito antes do Instagram nascer, minha gente. Então, assim, o que acontece com tecnologia é essa progressão geométrica da informação, né? A informação consegue atingir escalas de progressão geométrica. Muito bom. Ô, Geise, você já usou redes sociais, rapidamente assim, você já usou redes sociais em alguma aula sua? Sempre. Fundamental. Então, inclusive, quando Pernambuco teve uma lei que proibia a utilização dos celulares em sala de aula porque atrapalharia isso alguns anos atrás, eu fiquei, nossa, e agora? Como é que vai ser? Porque eu nunca vi o celular como vilão, né? A forma que você utiliza, tudo tem um lado bom e ruim. Então, a maneira que você dá, a didática que você vai dar para esse aparelhinho aqui vai depender muito de cada um. Então, sempre utilizo. E agora, principalmente no remoto, fundamental, utilizo bastante. Ela falou TikTok aí, meus alunos me ensinaram, já fiz trabalhos também com TikTok, enfim, se está ajudando a aprendizagem, passa para cá que eu uso. Eu sou muito grata às pessoas que vão lá no TikTok e trazem para o Instagram, que evita que eu, assim, idosa das redes sociais, anciã, heavy user, desde 1900 e começou a internet de escada, né? Não preciso ter que ir lá, eu fico por dentro, assim, bem jovem, sem precisar ter uma conta. O que eu acho legal nessa história do uso das redes sociais ou qualquer outro recurso que os alunos tendem a navegar na internet é que você cria um contexto muito forte, né? Você não leva, não tem que fazer um grande esforço de levar os alunos para um ambiente e tentar mostrar. Você vai no ambiente em que eles já estão. Né? Você usa o discurso, usa os memes, usa a plataforma que eles já estão. Isso dá uma força de engajamento muito grande, né, Geise? É isso que eu penso. Por que é que a gente, às vezes, reluta tanto, né? Uma vez, é muito comum, quando eu estou palestrando, as pessoas falarem, mas os pais não vão para a escola. E por que é que a escola não vai até o pai? Né? Então, a mesma coisa é isso aí. O aluno está só ligado no celular, não está prestando atenção na aula. Então, vamos para o celular para aprender? Eu não vejo mal algum. Essa ideia que a gente só aprende, que nós só aprendemos na escola, a escola é um ponto de aprendizagem. Eu aprendo na padaria, eu aprendo na praça. Então, por isso que vai da pedagogia, né? Principalmente, legal. É isso que eu acho legal, é você estudar onde você, enfim, estudar a comunidade onde você está inserido. Isso tem um papel fundamental. Pode falar. Uma curiosidade para a aluna. O professor falou aí da visão dele, mas para a aluna, um parêntese aqui. Durante esse processo da escola remota que você viveu intensamente no ano passado, ainda no ensino médio, Larissa,
o papel do celular, do WhatsApp, do Instagram, enquanto as aulas estavam rolando. Como é que era isso aí nos grupos da turma da escola? Qual o papel que eles tinham? Eram só de distração ou ajudavam em alguma coisa? Esse aparelhinho aqui, ele é inimigo e amigo da gente ao mesmo tempo, sabe? A gente tem que saber dosar, assim, com qualquer coisa na nossa vida. Se a gente não dosar, ele acaba com a gente, né? Então, durante o meu EAD, ele ajudou muito, porque como eu não estava lá no colégio para tirar as dúvidas com professores, eu tinha a possibilidade agora para o WhatsApp tirar, e eu também tive muito auxílio do Instagram. Eu seguia muitas páginas que tinham postagens sobre o Enem, sobre muitos conteúdos do Enem de maneira simplificada, com mapas mentais, com joguinhos. É sério, eu baixei jogos do Enem no meu celular para estudar para a prova. Quando eu não queria mais ficar estudando, lendo horrores, eu já estava cansada, eu ia jogar, porque era a maneira que eu encontrava de descansar e aprender. Então, me auxiliou muito. Porém, quando eu estava, às vezes, muito enfadada das aulas em AD, porque querendo ou não, quando você está vendo tela direto, você cansa mais rápido, né? E, tipo, como o jovem está sempre em tela, a gente saía da aula no computador, ia para o celular descansar ou ia para a televisão. Então, era tela, 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 tela. E aí, às vezes, eu estava aqui no computador, eu não aguento mais. Aí, chegava a notificação, pronto. Eu ia olhar, então, a hora, não olhava a hora, olhava tudo que tinha na rede social, menos a hora. E aí eu ficava, meu Deus, eu perdi o dia aqui, perdi a aula, e agora? Mas eu sempre tentava me manter concentrada. Então, o método que eu usava quando eu estava para a prova, se a pessoa fosse... quando eu estava na época muito viciada, eu desligava meu celular, ou então eu escondia no canto que eu não tivesse visão dele, que era para não chegar essa notificação, ó, não ia saber, então não ia me atrapalhar. Ô, Larissa, deixa eu te fazer mais uma pergunta, que você começou falando com a gente dizendo que era tímida. Por outro lado, você também disse que teve diversas oportunidades na escola de ter esse espaço mais ativo, de ser quase que uma representante mesmo dos seus pares, né, dos teus colegas, da tua turma, enfim. Você percebeu que isso te ajudou a lidar melhor com a timidez, ou a se comunicar melhor, ou a construir, por exemplo, uma argumentação mais bem fundamentada para lutar pelos direitos? E talvez, será que até isso não te influenciou a estudar direito, de repente, ou até te trouxe, assim, algumas habilidades que você acha que podem até te ajudar na profissão? Enfim, conta pra gente que benefícios você acha que essa oportunidade de voz mais ativa te trouxeram. Olha, ajudou bastante, bastante, bastante. Eu era muito tímida, ao ponto de eu não conseguir falar nem com o garçom para pedir uma coisa. Eu chegava, mãe, por favor, pede Coca-Cola ali, porque eu não consigo. Era desse jeito. Mas foi com esses espaços, e, tipo, por eu estar no colégio, do meu colégio que eu estudei desde os meus 2 anos de idade, eu ser super conhecida, eu acho que eu perdi essa timidez lá dentro. Quando eu ia apresentar trabalho, por mais que eu tivesse timidez, eu amava a feira de ciências. Eu amava fazer a fala da galera da minha sala, do meu grupo. Eu adorava fazer a minha fala. Era o meu momento. Eu aprendia tudinho, ainda pegava as formações assim. Teve uma época que eu lembro que até o diretor chegou para mim. O tema era sobre celíacos, que são pessoas que têm intolerância a glúten. E aí eu aprendi tanto, conversei com uma amiga minha que tinha intolerância a glúten tudinho. E aí o diretor chegou para mim. Me diz uma coisa, tu é celíaca? Porque tu falou tão bem que eu achei que tu fosse por saber tantas informações. Aí não, eu só estudei bastante, sabe? Então, quando a gente está falando uma coisa que a gente gosta, a gente se empolga tanto e flui naturalmente. E aí, tipo, meu ápice, assim, que eu notei que eu tinha perdido minha timidez bastante, foi quando eu fui convidada para uma live também. Além dessa daqui, eu fui convidada para uma live no colégio. A primeira live que eu participei, eu fiquei, meu Deus. O Johnny sabe, eu fiquei, meu Deus do céu, Jana, que era a outra participante, meu Deus, Jana, eu estava lá, foi lá que eu conheci Larissa, gente. E fluiu, ninguém nem imaginava, tipo, eu era super tímida, o Jones viu a minha desenvoltura, eu fiquei passada, eu fiquei, meu Deus, eu consegui falar na frente de milhares de pessoas, apesar de de eu não estar vendo, eu sei que estava para lá, qualquer hora a pessoa pode ver no YouTube a live, então eu me senti muito, assim, feliz, e foi uma superação, sabe? Então, eu acho que esse negócio da escola influenciar, tipo, dar o espaço, bora aqui fazer um grupo, e eu sempre fui muito de acolher. Tinha uma menina na minha sala que ela era muito tímida, e nunca ninguém queria fazer grupo com ela, e eu sempre acolhi essa minha amiga. Não, bora lá, eu te ajudo, fala assim, assado, que tu consegue. E aí, ela sempre me agradecia. Larissa, obrigada por ter me chamado pro teu grupo, eu consegui falar por causa de ti, tu me ajudou. Eu falei também, por causa de você.
Então, eu acho que isso é muito legal, esse negócio do espaço, de falar, de você dar, como dizem, né, dar a cara a tapa, né, e tudo. Foi assim que eu fui perdendo meus medos, e agora, olha onde eu tô participando de outra live por conta desse medo que eu perdi. E agora tá tranquilona, né? Que linda! Maravilha, gente. Quero fazer aqui algumas menções ao que está rolando no chat da nossa audiência, tá? Então vamos lá. A Luciana Teixeira diz: muito obrigado por esta oportunidade. As palestras estão me dando a prática de aprendizagem como licencianda de letras. Valeu, Lu. A Gessé diz: uma mini maratona sensacional sobre educação. A Cristiane, boa noite. Muito enriquecedor essa jornada, Edu. A Rita diz: se mais educadores pensassem como você, Geise. Olha, Geise tem um fã-clube online, ao vivo aqui. Olha, tem mais coisas, calma aí. A Coca Hipólito diz: show de humildade e conhecimento do nosso educador Geise Ferreira. A Messia diz: maravilhoso como sempre. E a Jéssica, ou é Jéssica mesmo, diz: nossa, quero ser sua aluna. Fã-clube do homem aqui, rapaz. O que é Então, isso? coisa boa, deixa eu dar um abração pessoal, que eu tô dizendo, olha, eu conheço um bocado de gente, eu espalhei bastante essa live, quando eu disse que ia ter um aluno, até alguém da comunicação, que bom que eles estão acompanhando. Um abração gigantesco, pessoal do Verdejante, acho que são eles também. Legal. E a Marilene diz: acho muito legal instigar o aluno, seu protagonista na sala, tendo um papel relevante ou de destaque em determinada situação. Também acho, Marilene, valeu. Obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso chat e interagindo com os nossos convidados aqui. Gente, nós estamos retinha final, aqueles minutos finais. Então, eu gostaria de lançar aqui uma pergunta para todos, e você vai ter aí um minutinho para responder cada um, tá bom? Considerando que o nosso desafio aqui, né, é entender a comunicação, o diálogo, né, como alavancas, né, ou propulsores da aprendizagem, do seu lugar de conhecimento e também do seu lugar de fala, o que você recomendaria aos professores que estão nos ouvindo para que eles realmente criem espaços de diálogo? Geise, vamos com você? Vamos lá. Então, alto minuto aí. Alguém começa. Vamos embora. Então, professores, né, educadores, que quando eu falo educadores, eu gosto que engloba mais o coordenador, o diretor, lembrar, né, que a escola é formada por várias pessoas, inclusive os alunos representados por Larissa. Então, é pensar que nós somos um corpo só. Lembrar também que a gente sempre trabalha com o humano. Então, quando eu tento dissociar isso, eu acho que quando a gente teve os maiores erros na educação. Aquela educação bancária, que eu vou chegar com o meu conteúdo prontinho, vou derramar lá e você que corra atrás, isso foi um grande erro. Então, lembrando que cada um tem uma forma de aprendizagem diferente, respeitar as múltiplas habilidades, gente. Peguem, por favor, essa bagagem enorme, linda de conhecimentos que os alunos trazem para dentro da sala de aula. Isso é que potencializa. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa: eu falo isso em todo lugar, faça uma lista de habilidades. Na hora da chamada, começa lá. Jones, aí ele apresenta: o que é que você faz de melhor? Ah, eu sei comunicar, eu escrevo. Emily, eu gosto de maquiagem. Então, Emily maquia. Larissa, eu me comunico bem. Enfim, eu vou anotando lá da caderneta a qualidade, a potencialidade, a outras habilidades que não estão na BNCC, mas que os alunos trazem para a escola. Por quê? Eu valorizo o humano deles. E isso acarreta numa baixa evasão, porque é uma escola que privilegia as diferenças, as múltiplas habilidades e inteligências que cada um traz. Então, olha o teu aluno com um olhar de empoderamento, porque ele pode ser o que ele quiser, só basta que você acredite nele. Então você Excelente. gosta de maquiagem? Então a gente vai fazer um workshop de maquiagem egípcia e depois vamos entrar na temática dos egípcios. Vamos maquiar essa galera. Olha lá. Essa é a professora de história. Nossa, eu sigo lá, adoro as ideias de filmes, alguns já apliquei, é muito bom. Muito bom, Geise, brigadão, cara. Vamos lá, do seu lugar de fala, do seu lugar de atuação, Samira, que desafios ou dicas você deixaria para os professores? Bom, uma das minhas experiências mais significativas como estudante foi quando uma professora que eu tive
conseguiu entender que o que me conectava, que o que falava comigo, que o que me acessava era a arte. Inclusive, foi por conta disso que eu escolhi comunicação, né? Na época, long time ago, era o curso que bebia mais dentro do universo artístico. E ela começou a trazer vários elementos de arte, de poesia, de literatura, né? Para a minha realidade. Ela fazia atividades comigo, né? E isso para mim foi inesquecível, assim. Nós temos uma relação até hoje, eu faço sempre questão de reconhecê-la, quando eu tenho o privilégio de conversar com educadores. Então, mais uma vez, eu vou falar, eu vou chover nesse molhado, e eu espero que tenha na minha lápide a respeito disso, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, perceber o outro pelo lugar do outro, pela lente do outro. A perfeição, né, a perfeição que muitas vezes o papel do educador tá ali na frente, como detentor do saber, ela afasta, enquanto a vulnerabilidade, ela aproxima, né? Eu não quero estar perto só de gente perfeita, eu me sinto desconfortável, porque eu não sou boa daquele jeito, eu nunca vou ser boa desse jeito. Mas a vulnerabilidade, ela aproxima. Então, se colocar no lugar do outro, se permitir ser vulnerável, não sei, vamos pesquisar juntos, vamos descobrir juntos, né? Se eu pudesse dar uma sugestão como quem já foi estudante e como mãe de estudantes hoje, seria essa. Maravilhosa. Gente, nem maravilhosa essa pessoa, maravilhosa. Eu concordo e acho lindos, sempre, sempre. Larissa, do seu lugar de Jones, pelo amor de Deus, diz o motivo, as pessoas não vão entender nada. As pessoas vão pensar assim, gente, o apresentador da agenda está assediando pois é, né? Está flertando com a palestrante. Eles compõem família, gente. Vai que cola. Gente, eu tenho no meu currículo o privilégio de dizer que sou casado com Samira Santiago, entendeu? Então, isso é... Há 15 anos! Larissa, conta pra gente, o que você diria para os professores? Ai, tanta coisa, eu fico pensando, tipo, sabe, tem uma riqueza de coisas para se dizer, tanto do fato de escutar, porque tá tendo aquela visão, tanto do fato de não tratar só como número, porque isso é muito ruim, você só visto como número e como robôs, porque atualmente tem muitas escolas que preparam a gente só para um vestibular e depois ali acabou, você não sabe mais o que fazer, né? E, tipo, sempre é fechada para certos tipos de profissões, tipo, certos tipos de cursos. Aí, medicina, direito, engenharia, se não for, não te dá atenção, sabe? Eu acho que todo curso deve ter atenção também. Todo curso deve ter a mesma igualdade de atenção, porque se eu quero seguir tal profissão, a outra, se eu quero ser advogada, dentista, cantora, o que for, é o que eu gosto, é o que eu me sinto bem. Não é a escola que tem que dizer o que é melhor na visão dela. Sou eu que me sinto bem com aquilo. Então, quando você traz esse negócio de entender o aluno, de ajudar ele na escolha dele, eu acho muito válido. E o que Jayce faz é muito legal, de trazer a escola para o ambiente do adolescente, do aluno. Porque às vezes é tão separado o celular, a internet da escola e pronto, acabou. E aí fica como inimigos, um oposto do outro. Então, quando você mistura os dois, fica muito massa. Da maneira que haja um equilíbrio também, para não ficar descompensado e gerar um problema. Então, eu acho que essa intestalidade entre rede social e escola, eu acho muito válido. E também entender o aluno, ter empatia, como a Samira falou, são juntar todos esses pontinhos. Maravilha! Excelentes dicas. Eu espero que você que está nos ouvindo aí tenha anotado tudo isso aqui. Gente, muito obrigado, Geise, muito obrigado, Samira, Larissa. Que papo maravilhoso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.